Bom, esse vídeo inaugura uma série que a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia, mais especificamente filosofia da ciência, história da ciência, epistemologia, que são campos específicos, né, onde se trabalha também a filosofia, diferentemente da estética, da política, da ética, que são também outros campos que são trabalhados pela filosofia. A gente vem recebendo uma série de críticas, inclusive em nome do próprio Estado brasileiro, né, a respeito da inutilidade ou talvez, né, falta de conteúdo para que se justifique, né, o ensino de filosofia no Brasil. Em alguns lugares a gente tem filosofia para criança já, principalmente a Universidade de São João del Rei, que desenvolve um bom trabalho sobre isso, né? Trabalha já desde crianças de quinta série até o ensino médio, no terceiro. Então a gente está numa situação um tanto quanto difícil, porque a gente vê a utilidade da filosofia, a gente vê ela sendo aplicada para crianças, só que a gente também está vendo um discurso, né, contrário a isso, né? Contrário a essa necessidade de se estudar a filosofia. Então, né, o vídeo vai ser curto. É simplesmente para falar sobre algo que está aí na contemporaneidade, algo que está sendo discutido, algo que está sendo falado e que pressupõe um entendimento filosófico muito grande, muito complexo. Eu estou falando da física quântica, né, da física contemporânea. Por quê? Porque a física contemporânea ela rompe, de certo modo, com a tradição, né, com a física clássica, por exemplo, né, de certo modo até, né, complementando a física newtoniana, né, a física de Galileu. Por quê? Porque dentro da física quântica, tanto na física quântica quanto na física contemporânea, a gente vê aspectos da realidade que são descritos de forma completamente diferente do que o nosso senso comum consegue perceber da realidade física, né, do movimento dos corpos. E em especial, se a gente pegar a teoria da relatividade do Albert Einstein, né, um texto completamente famoso, né, que revolucionou a história da ciência, que é citado por N pessoas, né, o Albert Einstein está aí nas capas de jornais, né, está ganhando até atribuições que não são devidas, né, descoberta de buracos negros, né, configurações de buracos negros, né, coisas que ele não exatamente tratou e que hoje em dia na mídia é concedido a ele esses créditos, né, esses créditos de certa forma errados. Mas é para a gente ver, né, a tamanha da importância desse sujeito, dessa teoria, dessa construção, né, da obra do Albert Einstein. E se a gente pegar ali, a gente tem alguns aspectos fundamentais, e que não entram, né, dentro da discussão das ciências naturais, que é a metafísica que está por trás de uma teoria científica. A teoria científica ela é construída já a partir de uma metafísica dada, e essa metafísica é, por princípio, né, um conteúdo extremamente filosófico. No caso da teoria da relatividade, que eu quero abordar aqui em especial, né, rapidamente, depois a gente pode fazer outros vídeos mais longos, ali a gente aborda uma geometria não euclidiana, e aí já começa um grande problema, como entender uma geometria que não é euclidiana. A gente foi formado, né, durante a nossa educação toda dentro da geometria euclidiana. Então, quando você percebe que o que há de mais moderno, de mais contemporâneo, né, de mais, né, útil, né, está sendo produzido muita tecnologia baseado nessas teorias, né, o GPS, né, a internet e várias outras tecnologias estão sendo desenvolvidas a partir desses princípios contemporâneos da física. Esses princípios são completamente distintos do que a gente estava acostumado. Como eu disse, primeiramente, a geometria não euclidiana, ou seja, uma geometria onde a distância mínima entre dois pontos pode não ser uma linha reta, né? É um princípio diferente da geometria euclidiana, ou seja, é onde o espaço faz a curva, né? É onde se abre essa possibilidade. E um outro princípio importantíssimo,
que é a unificação entre massa e energia. Por quê? Porque até chegar na revolução contemporânea, né, da física quântica e da teoria da relatividade, o que a gente tinha? A gente tinha campos distintos, né? Espaço, tempo. Duas dimensões diferentes, de certa forma, se relacionando, mas independentes. O que a teoria da relatividade propõe é a unificação também desses campos, né? Vai surgir então o conceito de espaço-tempo. A gente não tem mais o espaço e o tempo, a gente tem o espaço-tempo. Qualquer mudança espacial também acarreta uma mudança temporal e vice-versa. Uma mudança temporal também acarreta uma mudança no espaço. E isso é que exige uma metafísica profunda. E qual metafísica é essa? É justamente a metafísica mais contemporânea possível. A história da filosofia não dá conta de compreender a teoria da relatividade nos conformes. Por quê? Porque ela parte desses princípios distintos. Esses princípios que até então não eram levados em consideração. Uma geometria que não fosse euclidiana, uma dimensão espaço-temporal, né, uma unificação entre massa e energia, de que forma massa é energia e de que forma energia é massa, ou seja, né, de que forma que eu transformo energia em massa. A massa em energia a gente já visualiza, né? A gente transforma um graveto através de uma reação química, né, através do fogo, a gente transforma essa madeira em energia, né, em calor, né, tudo ali as propriedades do fogo. Então, como que a gente faz o contrário, né? Como a gente imagina o contrário? Como que a gente imagina a energia virando massa? Aquilo que não tem massa passar a ter, né? Então, é dentro desse aspecto que entra uma necessidade filosófica grande. Como compreender esses princípios, essas teorias, sem ser um físico, né? Sem ser um matemático, sem ser um cientista de laboratório, né? Como é que o povo... Como é que as pessoas vão conseguir entender isso? Elas só vão conseguir entender os desdobramentos dessa ciência que está vindo aí, e que ela vai desdobrar muito ainda, né? Ela não chegou ainda nem perto do seu limite de desdobramentos, ela vai desdobrar mais. Mais coisas vão ser corroboradas ou, né, ou contrapostas, né? Novas tecnologias vão surgir baseadas nessas teorias. E como é que a gente vai entender isso? A gente, né, leigo, né, que não somos cientistas, a gente necessita de uma metafísica um pouco mais profunda do que a metafísica tradicional. Qual que é a metafísica tradicional? Né? Se você pegar até Kant, né, até o século XVIII, a metafísica tradicional tratava de questões como alma, como Deus, certo? A partir de Kant, a partir do século XVIII, se percebe a necessidade de se afastar esses elementos da metafísica, ou seja, não discutir mais na metafísica a alma, ou senão... né, Deus, ou essas questões, né, tão intangíveis, né? Então, Kant faz uma cisão profunda com essa tradição de metafísica. Contudo, a metafísica construída por ele parece que possibilita, né, a razão prática, né, juízos morais, né, a minha ação, né, a ética, né, parece o imperativo categórico. Parece que a razão tem, sim, uma metafísica própria, que não é falar sobre Deus nem sobre a alma, e sim falar sobre a liberdade. E aí tem um outro problema. Como é que encaixa, então, a física contemporânea dentro dessa metafísica? Essa metafísica que não fala mais de Deus, nem da alma. Então, essa física quântica não é Deus, não existe, ou se existe deve ser criticado, né? O misticismo quântico, como se as equações quânticas resolvessem o mistério do universo, e a partir disso eu tenho Deus, eu tenho tudo resolvido. Né? Tem grandes problemas aí, inclusive Deus não está sendo mais, né, conteúdo de metafísica, então é um pouco problemático quando cientistas ou filósofos ou sei lá quem fala em misticismo quântico, né, em uma explicação total, absoluta do universo a partir das teorias quânticas. Né? Isso é um pouco complicado, até porque isso não é conteúdo, né, conteúdo principal da metafísica contemporânea, não é mais Deus, não é mais a alma, né, esse espírito que rege
o universo, é uma outra metafísica. E é aí que eu proponho, né, uma aproximação, né, não só eu, né, vários comentadores e professores mais graduados, né, a gente tenta assimilar Bergson, né, que é um filósofo francês, já do século XX, né, escreveu muito ali na década de 40, 50, 60. Então, a gente pega o Bergson e tenta aproximar a metafísica que ele propõe, que é a percepção da mudança, que é constatar o ser, aquilo que é na mudança e não naquilo que é imutável, naquilo que não muda. Então, a proposta de metafísica do Bergson, não só a mim, mas a outros também, me parece mais próxima, por uma questão temporal, por uma questão de ligação de leitura, né? Bergson é um cara que leu as teorias físicas contemporâneas, né? Então, dentro desses aspectos, né, particulares da época em que Bergson escreveu, me parece uma leitura proveitosa para se caminhar na direção de uma compreensão do que está sendo dito pela ciência natural, em específico a física. Então, eu compreendo que é necessário a gente inserir uma nova metafísica, apoiada na tradição, obviamente, né, escorada em Bergson, contudo, uma metafísica capaz de construir um terreno fértil para que essa compreensão da realidade através dos conceitos físicos aconteça. O físico ele não está preocupado com isso dentro do laboratório. Contudo, se ele quiser inovar, né, se ele quiser propor novas teorias, se ele quiser desenvolver um conteúdo totalmente diverso, diferente, distinto do que está sendo feito pela ciência normal, né, pelos pares científicos, é necessário sim uma compreensão complexa dessa metafísica. Porque senão ele não vai construir esse terreno fértil. E sem esse terreno fértil, ele vai conseguir reproduzir fórmulas e resolver equações. Mas nada mais do que isso, né? Ele vai conseguir fazer o trabalho da ciência normal, como diria Thomas Kuhn, e não da ciência extraordinária, né? A revolução científica, né? O cientista ele não estaria apto a fazer a revolução se ele não entendeu essa metafísica. Que foi o que aconteceu com Galileu e com Newton. Eles tinham compreensão da metafísica medieval, escolástica, antiga, a moderna que estava surgindo, e colocaram aí, né, a quantificação da natureza, né, em vez da qualificação da natureza, que era feita pelos gregos antigos. Então, existe uma inversão, né, no século XVI, no século XV, do século XVII, que propõe, que possibilita essa nova tomada de perspectiva. Atualmente, né, parece-me que só os filósofos cientistas fizeram isso, né? A quem eu me refiro? Eu refiro-me a Oppenheimer, a Einstein, Heisenberg, né? E outros mais, Bohr, e outros mais, né, que fizeram essa revolução no início do século XX, né, através da revolução da teoria da relatividade e da física quântica. Parece-me que esses cientistas, sim, tinham condições de ter um terreno fértil para se compreender e se construir teorias inovadoras. Agora, a necessidade é que nós, leigos, também possamos entender isso, né? Me parece que essa tecnologia e essa ciência contemporânea é um pouco afastada da nossa realidade cotidiana. E não pode ser. Não pode ser. Ela faz parte da realidade, ela é a descrição da realidade atual e ela deve ser compreendida pela maioria das pessoas. Infelizmente, a gente não tem um nível, né, de educação para isso. Tanto é que essas teorias não são ensinadas no ensino médio, em quase nenhum lugar, principalmente nas escolas públicas do interior do Brasil, né? Eles ensinam, né, você vai numa aula de física, eles não vão ensinar a teoria da relatividade numa aula de física no terceiro ano. Podem citar, podem conversar sobre, assistir filmes, mas não vão estudar com aquele afinco, né? Não vai cair no Enem, né, as equações, né, as transformações de Lorentz, né, as mc ao quadrado, não vai cair no Enem. Então não existe, né, um preparo. E é sobre isso que a gente está discutindo aqui. É aí que entra a filosofia. E por que a gente não está discutindo isso nas escolas? Não tem embasamento, não tem suporte para se colocar essa discussão. Esse suporte é construído por uma metafísica complexa. E essa metafísica complexa só vai ser construída a partir de uma valorização e um empreendimento pesado da filosofia para o ensino de crianças, jovens e adultos, né? A
A filosofia se mostrando como uma área do conhecimento extremamente produtiva, fértil e útil, não só para a construção dos seus conceitos internos, como a partir desses conceitos internos a compreensão de outras áreas do conhecimento, como a política, que também faz parte da filosofia, a ciência natural, a física, que também já fez parte da filosofia, né? Até a Revolução Moderna, era todo mundo junto, né? Os cientistas naturais e filósofos era pleonasmo, né? Era a mesma coisa. Então, a partir desses conceitos, a gente consegue entender não só a filosofia, mas também outras áreas do conhecimento que se desprenderam da filosofia historicamente. Então, reafirmando aqui, não só a necessidade, mas a utilidade para esse estudo, né? O estudo filosófico, tanto para as crianças do Brasil, quanto para os jovens, quanto para os adultos, né? Para a academia, mestrado, doutorado, né? Para todas as áreas, todos os níveis do conhecimento, é fundamental essa construção dessa base, desse terreno fértil, para se compreender o algo mais, para se compreender o que a gente chamaria de realidade. Então, é na contrapartida de discurso que a gente está ouvindo que a gente está falando. Né? Existe sim uma utilidade, existe sim uma necessidade de se estudar essas coisas, e é fundamental que a gente se posicione, né? É fundamental que a gente se coloque a favor disso, porque senão a nossa civilização vai dar só passos para trás e vai se perder. Haja visto que sociedades um pouco mais desenvolvidas que a nossa percebem completamente a necessidade desses estudos, né? O engenheiro ele não tem formação, né, filosófica, psicológica, intersubjetiva. Ele não está preparado para lidar com essas questões. Ele está preparado para resolver problemas, arquitetar planos, né, desenvolver projetos, mas ele não está apto, né, a construir uma crítica, né, uma crítica contundente ao que ele está fazendo, ao trabalho que ele está fazendo. Ele não está preparado para assumir que o trabalho que ele está fazendo está partindo de um princípio errado. A maioria dos cientistas, mesmo que o princípio seja errado, ele vai continuar traduzindo fórmulas e resolvendo equações. Então eu acho fundamental a gente discutir a necessidade da filosofia. Não pela filosofia em si, mas para se compreender outras áreas do conhecimento. Porque parece que essa é a grande função da filosofia. Preparar um terreno fértil para a compreensão de outras áreas do conhecimento. Áreas essas que podem ser dadas como conhecidas, mas sem essa base é senso comum, é informação e não conhecimento, e, né, raso, superficialidade, né, uma coisa bem superficial. Então fica aí o nosso argumento a respeito dessa questão.